Olá, pessoal de casa, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio aqui do Edronecast. Eu sou Ed Firme, especialista em comunicação aqui na Edrone, e a Edrone é a plataforma que hoje visa educar e principalmente democratizar a tecnologia e o e-commerce no Brasil. E para falar sobre tecnologia e e-commerce aqui no Brasil, eu tenho o prazer de receber o César, mais conhecido como Cezinha, fundador da E-Commerce House. Cezinha, muito prazer e muito obrigado por ter você aqui. Meu irmão. Você está ouvindo o Edronecast, o podcast da Edrone, a plataforma de CRM e automação de marketing feita sob medida para e-commerce. A Edrone acredita que a democracia ao acesso de tecnologia pode empoderar pequenas e médias lojas a competirem com gigantes. Crie agora mesmo sua conta gratuita no QR Code e transforme os insights dessa conversa em vendas reais. Por favor, se apresenta pro pessoal de casa que por acaso não te conhece, cara, porque já devia estar conhecendo, né? Obrigado pela oportunidade, pelo seu tempo. Eu sou o César, mais conhecido como Cezinha, fundador do E-Commerce House. E-Commerce House existe há 2 anos. Temos hoje mais de 2.800 membros ativos, uma fila de espera aí de mais de 600 pessoas, mais de 1.900 empresas diferentes. E literalmente é plugar a tecnologia com pessoas. Esse é o propósito. E gerar oportunidade para as pessoas que não têm oportunidade, estão fazendo um serviço excepcional com tecnologia. Olha que maravilha. Então é isso. Cara, eu acho que pra quem tá acompanhando esse episódio já viu aqui na thumb o título, mas vamos lá, vamos fazer a pergunta de milhões pra começar com o tema, que é, Cezinha, a gente tem visto, principalmente dos últimos 4 anos pra cá, cada vez um boom diferente atrás do outro da tecnologia. É IA, é automação, é tecnologia empilhada na tecnologia, é LLM pra tudo que é lado, e pô, a gente hoje ouve falar de tecnologia a todo canto, a todo lado, toda ferramenta tem uma IA, tem alguma coisa. Mas o tema que a gente quer trazer aqui hoje é como que as pessoas geram comunidades e se usam e se conectam dentro da tecnologia. Como que a tecnologia tem implicado que as pessoas se adaptem e se acomodem em novos grupos, em novas comunidades dentro do mercado brasileiro. Como que você tem visto isso, cara? Cara, eu acho que é tudo muito novo, mas o ser humano ele ainda é o elo entre a tecnologia e saber utilizar a tecnologia. Então, tem muita coisa sendo lançada, como você falou, hiperpersonalização, AI, só que a galera ainda não sabe utilizar. Então, a gente fica meio perdido e fica perdido em clãs, eu diria, né? Em grupos de a galera que entende um pouco de IA, conversa com a galera que entende de CRM, uma coisa vai complementando a outra. Mas, no final de tudo, para mim, é sobre buscar conhecimento e também passar o conhecimento, né? Não só deixar o conhecimento morrer em você. Então, comunidades se criam porque são pessoas com interesses em comum. Então, se você tem interesse em futebol, você tem um grupo de futebol. Todo mundo tem um grupo de futebol, né? Falando homem, né? Mulher tem um grupo das amigas, geralmente. Então, agora falando de trabalho, a gente tem um grupo de tecnologia e o E-Commerce House literalmente é isso. Então, acho que são pessoas dispostas a se ajudar e colaborar para que o propósito de cada comunidade em si, o E-Commerce House tem a dela, ela sempre floresça e cresça. E é importante sempre ter regras nesse tipo de grupo, né? Porque quando você tem um grupo de pessoas, tem que ter controle e processo também. Eu ia fazer exatamente essa pergunta, porque eu acho que é aí que a gente começa a sentir a balançar. Porque a tecnologia, por muitas vezes, a gente pode falar o que for, e a LLM e a IA, ela tá cada vez mais humanizada, mas, cara, é bits e bytes, é zeros e uns, e mais ou menos todas elas seguem um regramento. Quando a gente pega a tecnologia e tenta aplicar nas pessoas, a gente passa exatamente por esse momento de, pô, nem todo mundo tem a mesma curva de aprendizado, nem todo mundo tem a mesma, entre aspas, paciência, né, com a tecnologia. E aí, como que você sente que esse desafio tem dificultado ou facilitado para que as pessoas quebrem essa barreira? Porque tecnologia a gente pode falar de diversas maneiras, mas hoje em dia dá para dizer que o brasileiro médio já se acostumou minimamente com a tecnologia. Quase todo mundo tem um smartphone na mão, o que quer dizer que quase todo mundo está preparado para ir para uma compra online, fazer entrar em um aplicativo, estar conectado no mundo digital. É muito difícil passar essa segunda fase, porque conectado todo mundo já está, mas como que cria essas comunidades? Como que se juntam essas pessoas com esses grupos e esses interesses maiores? Cara, sendo bem sincero, eu acho que a gente ainda utiliza de forma muito errada a tecnologia.
Vou dar um exemplo. Hoje a gente tem o conhecimento do mundo no celular e a gente fica vendo TikTok, fica vendo Reels, fica vendo coisa no Instagram que tira total nossa atenção e foco. Então, quando a gente fala de literalmente aprender, a gente tem que ter disposição em aprender, em sentar, estudar e também transfigurar isso para o nosso dia a dia. Então, não adianta eu ler sobre CRM e não saber aplicar sobre CRM no meu negócio. Não adianta eu ler sobre AI e não saber aplicar. E achar que ChatGPT é AI. Né? Apesar de ser, não é tudo. Não é o que contempla tudo. Então, eu acho que juntar pessoas com interesses em comum é difícil, mas fica mais fácil quando você tem coisas em comum. Então, falando de comunidade, falou de e-commerce house, como eu falei, peguei pessoas da nossa área e com interesses em comum, fiz um evento para todo mundo, que foi uma festa de final de ano, e ali a gente começou depois a gerar conteúdo. Então, eu tenho gente do E-Commerce Brasil que gera conteúdo lá, né? A própria Vivi, que é diretora. Pô, tem a Cíntia, que ela leva dashboards para a galera, falando sobre dados do mercado mundial, junto com a Neogrid. Então, é uma coisa colaborativa para o nosso mercado. É uma coisa que educa as pessoas e também é um lugar de tirar dúvidas. Esse é o ponto. Qual que é o desafio hoje? Como a gente tem acesso a tudo, aonde é a informação correta? Ou quem é a referência no assunto? Porque quem faz patrocinado é quem aparece mais, pensando em pessoas que pagam ali. Né? Então, só que às vezes não é o cara referência no assunto. Só que esse cara referência é um cara low profile, ele não usa a tecnologia a favor dele. Então, eu até brinco que em muitos casos, na área da tecnologia, casa de ferreiro e espeta de pau. Total. Muitas vezes o melhor cara do mundo para criar uma estratégia vai ser o cara mais low profile, o cara que não aparece. E aí você vai olhar, vai achar esse cara num blog lá na última página do Google que ninguém nem sequer consegue encontrar mais. Você pega o exemplo da Apple. Quem desenvolveu a Apple? Teoricamente o Steve Jobs. Ele era o cara do marketing. Exato. Ele era o vendedor, pô, não era ele que desenvolveu. Ele desenvolveu o branding da marca, né? Mas ele não desenvolveu... Não que ele não seja uma pessoa inteligentíssima, que com certeza foi, né? Mas quem desenvolveu todo o produto era literalmente... É o time de tecnologia dele. Ele na garagem lá. Então é exatamente isso, entendeu? É muito engraçado o que você falou, porque você trouxe um tópico que eu acho muito, muito pertinente. Hoje a gente tem tecnologia, eu costumo brincar, que hoje o que a gente tem na mão é 20 vezes mais capaz do que um computador que levou a gente para a Lua. E a gente fica vendo vidinho de rede social. E aí eu faço um comparativo, que aí é uma conexão engraçada com a Edrone, mas é até um ponto que a gente ouviu de um cliente esses dias. Pô, dentro da Edrone a gente tem uma parada dentro do CRM, que é o Live Events, que é literalmente você assistir, como se fosse um feed, tudo que está acontecendo no seu site. Qual produto que foi clicado, qual que ele colocou no carrinho, qual que ele deixou de pôr, tudo isso. O que ele fez? Ele falou, olha, eu não ligo nos meus vendedores ficarem com o celular em cima da mesa rodando o feed o dia inteiro, contanto que eles estejam com o Live Events aberto. Porque quando tiver uma ação e ele determinou a ação XPTO, eu quero que o meu vendedor ligue na mesma hora para o usuário. E aí ele criou essa assimilação da tecnologia. Tipo, todo mundo já está acostumado com o feed de rede social. Então, se acostume com o feed da loja, porque ele vai acontecendo evento após evento e você pode criar ações baseadas nisso. Eu achei esse um ponto muito pertinente, porque ele linka a tecnologia, que é algo novo, e tudo que é novo você precisa de uma base referência para que o seu cérebro consiga assimilar, né? A tal da neuroplasticidade. Então, pô, essa visão de, pô, você quer rodar o feed o dia inteiro? Pode rodar, mas aproveita e roda junto o feed da tua loja, que aí você consegue cada vez mais ter mais dados, mais apurados, mais assertivos, fazer ações mais estratégicas. Para esse ponto que a Edrone aplica, muito massa. Mas para você que lida com diversas outras tecnologias e diversas outras dúvidas, você sente que existe, não vou perguntar obviamente uma fórmula mágica, mas existe um método de abertura de conhecimento que você gostaria de passar ou que você acha que é pertinente as pessoas procurarem? Porque eu sei que buscar conhecimento, igual a gente falou, pô, é muito legal, mas eu brinco muito com os meus amigos porque eu sou o pária deles. Eu sou o cara do marketing no meio de todos os meus amigos que são programadores. E eu sempre pergunto, mas tá, eu quero aprender a programar. Como que eu começo? E até hoje, isso já fazem 12 anos, até hoje eu não sei programar. Então, pô, eu quero começar a me ambientar no mundo do e-commerce.
para que lado que você indicaria a pessoa dar o primeiro passo? Isso é um desafio hoje, porque se você for parar para analisar, a gente tem a palavra guru, vem muito forte, né? Então, os gurus de e-commerce. Não, eu sou o inimigo número um deles. E qual que é o desafio hoje? Esses caras ainda que são ruins, eles ainda ganham prêmio. E esses caras são colocados como referência, seja porque eles estão pagando para estar lá, seja porque eles têm amigos dentro de entidades e aí vai. Não generalizo, tá? Não tiro o mérito de quem já ganhou algum tipo de prêmio, não é isso. Mas a gente sabe que tem pessoas que estão lá que você fala assim, beleza, qual que é o case do cara? O cara é o melhor profissional de qualquer coisa. O que o cara fez? Para o cara ser o melhor, ele tem que ser muito, muito fora da caixa. Olha que o Brasil Pô, é exato. case de gente fora da caixa. Então, exato. Então, o cara tem que ser um cara fora da curva mesmo. O que esse cara fez? Então, começa a entender quem é esse cara, o que ele fez. É que, sei lá, o brasileiro, a gente tem essa cultura de criar as coisas muito rápido, de criar o sucesso rápido, de dinheiro fácil. E aí a gente vai até para um outro ponto, que se você vê casa de aposta, o quanto que gera de dinheiro e quanto que gera de dívida. Porque a galera tá fiel, acreditando que vai ganhar dinheiro com aquilo e não vai ganhar dinheiro. Uma renda extra, né? Não vai ganhar. Então é a mesma coisa, Guru. Quantos caras ou quantas agências já chegaram para você, ou até clientes, porra, já gastei dinheiro com essa ferramenta de CRM, que é uma porcaria, e falaram que era boa. E o cara não tem um direcionamento. O que eu acho que faz sentido ainda para você entrar no mundo do e-commerce é literalmente, primeiro, frequentar eventos. Pelo menos os principais ali, aí eu posso citar, sei lá, 5. Na realidade, assim, não 5, mas eu vou citar um que eu gosto muito, que é o E-Commerce Brasil, que é o fórum, que eu acho que é onde reúne todos os patrocinadores. É o Big. É o Big. E o VTEX Day, só que o VTEX Day é mais um show business e é voltado para o ecossistema deles. Sim. Acho que seria mais interessante se ele fizesse como fórum e abrisse para todo o mercado, porque lá a gente só fala de plataforma VTEX. O que não é um problema, mas é limitante para o ecossistema. Na realidade, se você parar pra pensar, a VTEX não sabe jogar o jogo nesse sentido. Por quê? Pensa comigo. Eu estou fazendo um evento para a plataforma VTEX. Legal, é meu ecossistema, é quem integra comigo. Bacana. Os caras das outras plataformas vão lá, compram o ingresso ou ganham o ingresso de algum fornecedor, algum parceiro e prospectam o cliente do mesmo jeito. Pegam tudo que está acontecendo. Não é mais fácil ela cobrar uma porcaria do stand do cara e colocar o cara lá dentro, ainda pagando, porque ele vai ter acesso ao lead do mesmo jeito. Sim. Então eu penso assim, namorada satisfeita não troca de namorado. Se o cara está satisfeito com a VTEX ou com qualquer outra solução, ele vai para lá, ele vai bater no continuar. peito e vai continuar. Ele vai continuar na solução, ele não vai trocar. Então, para mim, é literalmente sobre isso. Frequentar eventos, aí eu pegaria eventos de segmento, por exemplo, um evento focado em CRM, um evento focado em CRO, XY, um evento focado em, por exemplo, financeiro e coisas do tipo, e um evento mais generalista, tipo um E-Commerce Brasil, um VTEX Day. Deixa eu pensar aqui um outro. Eu fui num evento lá fora que eu achei super incrível, que foi o Shop Talk. O Web Summit também eu não descarto, que é um evento grande e bacana, que traz muita startup e muita coisa. Eu fui no AI Brasil esse ano, foi o primeiro que eles fizeram para 15 mil pessoas, foi bem legal, por quê? Aí vai, esse ano eu fui em 131 eventos. Então imagina, eu já vi porque eu já vi o mesmo cara palestrando em evento. E a mesma umas palestra. 10, nossa, a mesma piada no horário da piada. Então assim, chega a ser massivo para mim que vou direto. Para quem não vai, é legal. E bacana, tem que ir mesmo. E é igual a gente falou, é o primeiro passo, né? Tá tudo bem. Só que o AI Brasil, ele trouxe, como foi o primeiro, caras que estão fazendo AI. Então lá era tudo novo para mim, pelo menos, que estou no mercado há muito tempo. Então, você vê cara só que trabalha com AI. Então, eu vi um cara que fazia AI para recolocação profissional, um cara que fazia AI para headhunter, como se fosse um marketplace. Então, eu vi muita coisa diferente que, para mim, que trabalho com tecnologia há um tempo, brilhou meus olhos mais que um fórum E-Commerce Brasil, não que seja um evento ruim, mas que eu tenho os mesmos patrocinadores ou fornecedores que eu conheço, eu vou lá para ver a galera e é um puto evento bacana. É um evento entendeu? mais... Eu diria, pela minha experiência também, já alguns anos de fórum, o fórum ele é um lugar que eu concordo muito que, assim, ele é um grande show de exposição. Para quem nunca foi, cara, vai ser lindo. Pra marca, pra né? Marca, Expor. pra marca expor vai ser legal. Pra quem é o visitante. A gente tá falando de 35 mil pessoas. É bastante uma galera. gente. É um ambiente de networking muito massa. Conheci já muita gente legal. Sim. Mas, principalmente, é um lugar para você... E aí, para quem tá precisando começar, é um lugar para você se antenar. Eu acho que... E aí, nós que já fomos muito, dá para dizer que... Cara, não foge muito. Vai ter ali uma fileira de um pessoal falando sobre CRM. Vai ter 2, 3, 4 ferramentas diferentes. O core da coisa é que cada uma vai ter as suas particularidades. Mas se você não sabe o que é CRM, você passa naquele corredor, até você sair dele, você aprendeu.
É a mesma coisa para AI, é a mesma coisa para cashback, é a mesma coisa para outras tecnologias. Então eu acho que o fórum ele tem esse papel de colocar as pessoas em contato com Direcionar, o que está sendo praticado Sim. dentro do e-commerce, né? E aí, aproveitando essa deixa, eu queria fazer o contraponto. Que beleza, a gente sabe aonde ir, mas o que está faltando? O que ainda não tem? Que tipo de evento, ou de microevento, ou de palestra, ou de workshops que você sente falta que poderia ser uma casa de entrada, uma porta para essas pessoas ainda que estão... A gente está falando muito sobre tecnologia, né? E a comunidade, o e-commerce house, eu foco muito em pessoas. Então, quando eu falo de pessoas, eu falo de gerar experiência. Eu acho que falta eventos de experiência, apesar de esse ano ter ido em alguns e ter achado bem bacana. Fui em um da Rank My App com a CleverTap, fui num da Coin para fazer um jantar com o Masterchef, para fazer empanada e ali ter a galera trocando ideia. Eu acho que o que falta nos eventos como um todo e até no fórum é a conexão de verdade. Então, todo mundo fala, como você criou o e-commerce house? Cara, eu trabalhava na Score Media, eu ia em eventos, eu era o diretor comercial lá, e eu ia em todos os stands conhecer os parceiros. O que você faz, para quem que serve sua tecnologia, o que é para que serve e quem que é o seu cliente ideal. E eu sempre levava um lead pro cara, sem ganhar nada em troca. E eu comecei a fazer parcerias assim, e as pessoas, aí estamos falando de 12, 13 anos. Então imagina, o dono da Biz2Biz ainda é o dono da Biz2Biz, que é o chefão. O cara que trabalha, por exemplo, o cara que trabalha na Vetex ainda é o cara da Vetex, que é o Pablo, que eu conheço. Então tem muita gente que ainda está nas empresas, ou que rodou cadeiras, mas que está no nosso mercado, porque o nosso mercado também é um ovo. Então, é muito engraçado que é um micro-ovo, exato. né? Pô, tem cara que eu conheço que trocou de empresa 10 vezes, em 10 anos está tudo certo, porque o nosso ecossistema demanda isso também, porque tem pouca gente qualificada, muita demanda, e os caras bons, eles trocam de cadeira literalmente, porque além dele aprender o ecossistema, que é uma coisa que eu faço, então eu já trabalhei com plataforma, com X, UI, mídia paga, mídia orgânica, CRM, CRO, trabalhei com Shopify VTEX, trabalhei com integrador, trabalhei com Pix, meio de pagamento. Trabalhei com tudo e aí vou dar um spoiler para vocês aqui agora. Eu vou ser lojista, eu vou ser gerente de e-commerce de uma marca muito top agora. Massa. Eu vou começar mês que vem. Mas é uma cadeira que eu nunca aceitei, só que na minha mão eu tenho todos os fornecedores por causa da comunidade. Então eu sei tá quem muito entrega, mais quem não fácil. entrega. Eu sei quem faz, quem não faz. Eu sei quanto o cara cobra. Então, Que é o mais... entendeu? Você não vai ter que... Você vai pular a parte mais chata, que é... Putz, vou ter que ir pra cal com esse cara pra descobrir o preço. Não, você já sabe, já deve ter tudo planilhado então, ali. É uma cadeira que me brilha muito os olhos de sair um pouco do fornecedor para ser um lojista. Por quê? Porque literalmente eu vou aplicar tudo que eu conheci nesses 12, 13 anos com alguns fornecedores que são excepcionais numa operação. E esse resultado vai ser consequência do que eu aprendi. Ou seja, se der merda, fui eu. E se der certo, fui eu também, junto com o time que eu vou ter lá. Então é uma coisa que eu tô bem ansioso para começar aí mês que vem. Cara, eu concordo muito com você que o nosso setor, o nosso mundo é um micro-ovo, porque eu comecei igual eu falei para você aqui no off, 13 anos atrás, e eu tive o prazer, cara, de encontrar meu primeiro chefe de quando eu era estagiário no último Fórum E-Commerce. E ele veio me parabenizar, porque eu estava com um stand lá da empresa e tudo mais. Ele, pô, cara, que legal, que bom te ver crescer e tal. E a gente trocou figurinha. Um mês depois descobri que a loja que ele tá trabalhando entrou na iDrone. Então, e você estava com quantos anos quando ele foi seu chefe? Cara, uns 18? Eu tinha 20 anos. 20? Eu então, tinha 19 para 20 anos. Você tá com quanto agora? 32. Beleza, então a gente tá falando de 12 anos, né? 12 anos. No AI Brasil, eu tive a oportunidade de levar um amigo meu que está trabalhando com AI e foi o cara que me ensinou a tocar violão. Eu conheço ele desde os 15 anos. Então eu tô falando de 20 anos, que eu tenho 35. Olha que então, louco. você vê que louco, literalmente, é o que você está falando. Uma pessoa lá de trás que te ajudou com uma coisa nada a ver. Pô, eu toco 8 instrumentos hoje. Mas é o cara que me ensinou, que sentou comigo e falou, olha, assim, assim, assado. E o cara trabalha com AI hoje. Então o mundo gira. E aí você... E eu consegui abrir a porta para um cara que me ajudou lá atrás. Ele, pô, queria ir no evento. Eu falei, não, eu tenho ingresso, te arrumo. Ele levou a esposa, conheci a esposa dele. Então, um cara que já constituiu família. Conheci de moleque, pô. Então, junto, entendeu? E isso que é legal. Essa é a parte que eu ia chegar, que eu acho que conecta muito as pessoas quando elas entendem que tecnologia não precisa ser zeros e uns, não precisa ser bits e bytes. Tecnologia, no fundo, é para conectar pessoas, pô. É para isso que a internet surgiu
lá atrás. Era exatamente com a experiência de conectar pessoas. A tecnologia ela avança para conectar pessoas. E a gente pode falar com certa tranquilidade que Sim. hoje o nosso conhecimento dentro da nossa área nos ajuda a conectar pessoas, conectar negócios. Como que você se sente sendo essa pessoa? Porque ser o conectado é muito gostoso. Mas como você se sente sendo o conector? Porque muitas vezes dentro do negócio, igual você disse, pô, teve vezes de eu conectar a empresa A com a empresa B, eles fizeram ótimos negócios e eu fui viver minha vida. E como que é ser essa manivela dentro do modelo de negócio que você vive hoje? Cara, sendo sincero, eu me sinto privilegiado pelo fato de ter essa habilidade comigo, porque eu acho que a habilidade de conectar você pode desenvolver, mas você pode nascer também. Sim. É tipo o Cristiano Ronaldo e Messi. É, O muito. cara que nasce para jogar bola e o cara que treinou para ser o melhor. Ponto. E os dois são bons. são excepcionais no que fazem. Então você pode ter um cara que treina para fazer e um cara que nasce com aquilo. Então sempre foi esse cara na escola, sempre foi esse cara no cursinho. Meu melhor amigo eu conheci no cursinho porque eu sentava no fundão. E Da o cara galera, e ele, da é meu, zoeira. e ele é meu advogado hoje. Então, assim, Bom que ele já sabe o que pode esperar de você. Ele que resolve meus BO. Então, assim, cara, essa cadeira para mim é muito interessante porque eu consigo... O que eu penso, tá? Então, pô, eu conheço a pessoa A, que é uma pessoa incrível, a pessoa B, que é uma pessoa incrível, elas não se conhecem. É um marco dos dois se conhecer, porque eu conheço o A e o B tão bem a ponto de saber que eles vão se dar conectar. bem, né? Vou dar um exemplo. A gente falou de música aqui, eu amo música. Cara, só do e-commerce, eu não sei se você sabe desse dado, só do e-commerce eu conheço umas 30 pessoas que tocam algum instrumento ou cantam. Pô, faz Pelo uma menos banda. 30. Exato. E sabe o que eu fiz? Eu fiz um evento no final do ano passado e eu levei essa galera pra tocar no Tom Tom Jazz. Teve gente que cantou, teve gente que tocou bateria. Eu toquei guitarra com meu filho. Meu filho cantou comigo no palco. Olha que lindo. E eu levei a galera do e-commerce pra esse evento, que foi ali no Tom Tom Jazz em Moema. Então, são coisas assim que às vezes conectam a pessoa além do técnico, além da tecnologia. Porque no final de tudo, é o que você falou, são pessoas. E o nosso desafio hoje é largar isso aqui, ó, e sentar e olhar no olho e trocar ideia, e dar E é muito risada, e difícil. contar história. Ou, por exemplo, você sabe disso, às vezes, não sei se você é casado, mas, por exemplo, você vai sair com a sua esposa, vai jantar, você sempre fica de olho no celular, porque isso aqui é toda hora alguém falando com você, precisando de alguma coisa, de um problema, de não sei o quê. A Lá não em ser que casa seja- a gente tem um combinado que é um combinado muito, muito bonito que a gente tem, que é na mesa não fica celular. Então, pô, sentamos pra almoçar, pra jantar, pra tomar um café, pra qualquer coisa. Se tem mais alguém na mesa, não tem celular, óbvio. Sim. Pô, não é todo dia que minha namorada tá Lógico. em casa, e aí, pô, tô meio correria ali, vou tomar um café rapidinho, mexendo no celular, não Sim. tem problema. Sentou qualquer outra pessoa à mesa, nada de celular. Porque senão, cara, você perde um momento que cada vez é mais raro. Porque é isso. Nós que trabalhamos, pode ser no home office, cara. O home office, pra mim, por exemplo, é um ambiente onde eu entro no meu escritório e fecho a porta. Eu posso estar em casa, mas eu tô em outro ambiente. Eu estou no ambiente de trabalho. Então é 8, 9, 10, 12, 15 horas por dia no ambiente mental trabalho. E nós, que somos do digital, não adianta dizer, cara, a gente trabalha com isso aqui grudado na nossa cara. E eu tenho tentado mudar alguns hábitos e eu aprendi muito com a minha filha. Minha filha tem 6 anos, né? Eu tenho 3 filhos. Tem o Theo que tá aí de 10, tem a Clara de 6 e a Laura de 4. A Clara, quando ela dorme, ela acorda, a primeira coisa que ela faz é me dar bom dia. Bom dia, papai, vai me dar um beijo e deita comigo na cama. A primeira coisa que a gente faz geralmente é olhar pro celular. Então, eu parei de pegar o celular e vou dar bom dia pros meus filhos. É a primeira coisa que eu faço, né? Quando eles estão comigo. Então, isso muda muito a perspectiva também. De não mexer no celular de manhã. Ou então, cara, só vou mexer depois que eu for pra academia. Eu nem levo o celular pra academia. Não levo quando eu vou correr, eu faço corrida. Eu não escuto música quando eu tô correndo. Então, eu quero começar a sentir mais os ambientes. A gente perdeu esse tato. Eu ia falar isso. O tato, Por exemplo, ó, o tato humano. Vou dar um exemplo pra você. Que você vê criança brincando na rua hoje. Não. Eu tenho 35. Eu brincava na rua, pô. Eu nem sou velho. Eu também. Pô, brincava na rua, jogava bola, jogava bolinha de gude, batia tazo. A nossa geração conseguiu fazer a smooth transition, né? A gente conseguiu sair do pouquinho em pouquinho pra tela, mas a gente ainda tem uma lembrança muito vívida de jogar bola na rua, arrancar o tampão do Aniversário dedo. que era lotado, pô. Pô, aniversário. Aquele aniversário que era simples, mas era lotado. Lotado, né? pô. E é muito louco, cara, quando a gente pra ver isso, que eu não sei se você tem essa mesma percepção.
mas parece que hoje, até quando as pessoas fazem, elas não fazem mais porque elas gostam. Elas fazem porque vai gerar uma boa foto, que vai gerar um bom Reels, que vai gerar um bom conteúdo pra ela colocar na rede social, pra ela aparentar que ela tá mais feliz. Enquanto a gente não tinha nada disso, tinha câmera de filme, que as fotos ficavam tudo ruim. 30 dias depois 30 que dias você ia ver depois as que você ia fotos. ver, e todo mundo se divertia, cara. Todo mundo tava lá pelo momento, né? Sim. As pessoas não estão mais pelo momento, isso é um fato, né? E é mais sobre o que eu quero mostrar para os outros do que sobre o que eu quero viver de verdade. Isso. Então, isso para mim, particularmente, é sobre o que eu quero viver. Claro que nós que trabalhamos com tecnologia e eu que tenho uma comunidade, eu gero conteúdo para umas pessoas, eu gero coisas na minha rede social, eu não vou ser hipócrita e dizer E que eu não tenho abandonar, que né? pensar sobre o que eu vou gerar de conteúdo. Mas o que eu tento buscar dentro de mim, que é o que faz, acho que a comunidade rodar hoje, eu sou um cara autêntico. Então, o César que você está vendo aqui, com o filho, quando chegou, é o mesmo César em casa, sou o mesmo cara. Eu não uso máscara. E é esse o problema, voltando no papo de guru. O cara finge ser uma coisa que ele não é. Cara, eu sou isso aqui, eu sou um cara falho, eu não sou perfeito, eu não fico pagando de louco, falando que eu sei mais do que eu sei. O que eu não sei, eu peço para aprender, eu não sou o dono da razão. Meu negócio é sobre aprender. Eu gosto de estar com pessoas melhores que eu. Isso é uma premissa minha. Pessoas mais inteligentes que eu, pessoas mais bonitas que eu, pessoas mais ricas que eu. Por quê? Porque eu quero conquistar essas coisas, eu preciso entender com quem já conquistou. Claro que eu também não esqueço de onde eu vim. Então, não fecho a porta para ninguém. Nunca fechei. Eu sou um cara super acessível. Mas eu acho que o que falta na gente hoje é um pouco desse senso de sair da mediocridade, de aceitar quem a gente é e tentar melhorar sempre. E aí fala de saúde, falando de pessoas, falando de relacionamento, falando de filhos, falando de tudo. Tô falando só da nossa vida. Olhar para dentro e falar, cara, vou dar um exemplo. Eu perdi 30 quilos em 8 semanas. Por quê? Porque eu tô correndo agora, eu mudei minha alimentação, não bebo mais, cuido da minha saúde, eu durmo 8 horas por dia, eu não entendi a importância disso, hoje eu entendo. Então, mudei hábitos porque eu quero outros resultados. Eu quero ver meus filhos casando, eu quero ver meus netos, eu quero estar com saúde para cuidar dos meus netos e brincar com eles. Então, é um propósito meu de vida, mas eu preciso mudar agora. Se eu continuar saindo, eu fui em 130 eventos, se eu tomar 2 cervejas por evento, é 260 cerveja, pô. Bicho, já é bastante. É cerveja. Já é cerveja. Então, assim, e a gente sabe, evento você vai, só tem comida, que é salgadinho, não sei o que, babá, raros são jantares, e bebida de graça. Então, você tem que se cuidar. Se você não se cuidar da mente, você não vai conseguir trabalhar, não vai conseguir desempenhar, não vai conseguir ajudar os outros. E aí, eu volto para um ponto que você trouxe, que para mim é o mais valioso, quando a gente fala sobre entender o eu, né? E isso... Até para quem tá assistindo a gente, pô, você é lojista, você é empreendedor que olha para dentro do seu e-commerce e muitas vezes, e essa é uma verdade dura, mas muitas vezes o dono, o lojista, o gestor, ele tá procurando um problema na operação que tá na casa dele, cara. Que tá, às vezes, numa crença limitante. É o famoso copo cheio, né? É a crença limitante. O cara, pô, vou dar um exemplo de e-drone, vai. Pô, não vou assinar a e-drone porque eu não vou conseguir operacionalizar ela. Aí o cara prefere deixar dinheiro na mesa do que ter uma ferramenta que vai trabalhar para ele no automático. Porque ele tem o gatilho de crença limitante de, pô, eu já toco tanta coisa no meu dia. É a síndrome do extraído. É tanta coisa que eu já faço, eu não vou conseguir Ou ele aplicar mais testou uma. várias soluções, E ele deu tá... errado 5 CRMs e vai falar, pô, é mais um que vai dar merda, eu vou gastar dinheiro. Não vou fazer. É a síndrome do extraído, né? Não vou namorar de novo porque minha ex me traiu. Exato. Então. E aí, eu tenho uma sensação que a gente tá vivendo isso em loops, né? É tipo... é essa sensação de... eu não vou aprender chat GPT. Isso pra mim é um termo muito engraçado. Eu não vou aprender chat GPT. Quando alguém vira pra mim e fala, eu não vou aprender chat GPT, eu falo, mas você não vai aprender a fazer uma pergunta? Que é isso? O segredo é esse? O segredo é esse. E aí, isso pra mim reflete muito, e aí é um termo um tanto quanto pejorativo, mas eu entendo que a educação no Brasil nunca foi das melhores. E eu falo isso vindo de uma família de educadores. Então eu tenho de perto, e a minha namorada é uma educadora, então eu sei como é. E mesmo assim, a gente tem um índice de educação mínimo para ter bastante gente analfabeta funcional. O problema é que a tecnologia avançou tão rápido que agora a gente está passando por um outro dilema, que é o analfabetismo digital, né, funcional. O que não falta é consumidor que compra no online. Gente que está ali, por exemplo, igual a gente trouxe a péssima notícia de gente que cai em aposta online, porque é uma venda de um sonho, de uma conversão rápida. Como para você que lida com comunidades, com pessoas,
como que você vê esse analfabetismo digital funcional? Porque a gente tem muita gente, e aí, vou ser ruim com o que eu vou dizer, mas eu já vi guru, gente que fala que é especialista, que nitidamente não tem esse domínio. Então, pô, tem muita gente que é papagaio. Vamos dizer assim, papagaio. Pegou um termo, decorou o termo, começa a usar ele e repete, até parecer que você é um especialista, né? E aí tem muita gente que tem um conhecimento mais low, que cai no conto do profeta. Então, como que você vê isso sendo uma pessoa que nitidamente busca pelo aprimoramento, não só o seu, mas do macroverso que a gente tem em volta ali? Cara, o mundo sempre foi movido por 2 tipos de pessoas, né? Influenciadores e influenciáveis. Sempre foi. Qual que é o nosso desafio hoje? Com quem... Vamos lá. Quando você pensa em trabalho, antigamente o que você tinha que fazer? Minha mãe falava para mim, ó, você tem que estudar, se formar, você entra na empresa de jovem aprendiz, você vai fazendo um curso, se desenvolvendo lá dentro, pensar em administração de empresa, que era o que bombava nos anos 90. Sim, era administração e eletrônica. Você começa como office boy, você vai crescendo, blá, blá, blá. Eu tenho até um exemplo do meu padrasto que começou assim, ele trabalhou na Novartis muito tempo. Então, você começa como office boy, faz uma faculdade, faz o inglês, vai aprimorando e vai crescendo e vai subindo o seu salário. Então, esse cara ele tem um mérito de você olhar para a cadeira dele e falar assim, pô, o cara galgou tudo aquilo. O cara ficou anos ali. Qual que é o problema hoje? O cara que vende uma boa ideia, ele ganha o dinheiro que o cara que estudou 50, 30 anos ganhou ralando 10 vezes mais pensando em estudo. Então, como que eu vejo hoje? Até um método de trabalho mudou, porque antes você era contratado pelas suas qualificações. Hoje a empresa te contrata para te ensinar, pô. Então imagina o seguinte, entrei no mercado de trabalho de marketing assim. Eu fui vendedor de shopping. Minha principal habilidade até hoje é vender. Então, assim, vender, mas eu entendi que o vender é diferente de você tirar pedido. O vender está atrelado a se relacionar. Total. Então, eu sempre entendi isso na venda. Eu já fazia isso, mas não entendia isso. Então, eu fazia no automático. Eu sempre fui o brother de todo mundo, o cara da resenha, o cara que depois no barzinho fazia a galera dar risada. Sempre fui esse cara de trocar ideia, o cara caloroso do rolê. Só que assim, hoje é muito diferente. Vou te dar um exemplo. Se você pega uma vaga hoje de gerente de e-commerce, você tem uma vaga de 6 mil e você tem uma vaga de 35 mil. Ambas não explica o que o cara tem que fazer ou é o mesmo descritivo de trabalho. Como que eu sei o que um cara de 35 e um cara de 8 faz? Tem de diferença. Eu tava falando isso com um amigo meu hoje. Eu falei, cara, você tá ganhando 6 mil como gerente de e-commerce. Eu tenho uma vaga de gerente de e-commerce de 22 mil para fazer menos do que você tá fazendo hoje. Pô, por quê? Mas esse é o problema do nosso mercado. Então, pensa, quando você vai trabalhar numa indústria, numa empresa, você tinha definido o que você tinha que fazer. Hoje você não tem definido. Não. Qual que é a diferença hoje de um pleno para um sênior? De um júnior para um pleno? Cadê? O que o cara tem que ter? Tempo de casa, muitas vezes. Então, o que eu tenho que fazer? O que eu tenho que entregar como funcionário para eu sair de júnior para pleno? A maioria das empresas hoje, e aí eu não vou falar um número porque eu estaria falando o achismo, né? Literalmente buchitagem aqui. Mas vamos colocar aí, 80% pelo menos não sabe nem a diferença de um júnior para pleno, e aí eles entram naquela questão de salário. O cara paga um salário de júnior para pleno, um salário de estagiário para júnior e um salário de pleno para sênior. Só que os entregáveis não condiz com o que o cara está fazendo, só que o cara precisa trabalhar, ele quer entrar na área. E então, o mercado vai consumindo aquele cara. Então, assim, você não sabe para onde você vai, você não tem um direcionamento. Então, quando a gente fala dessa analfabetização digital, é literalmente quem está procurando um emprego, entender o que ele quer fazer e se aprimorar naquilo, estudar, pelo menos o que é para que serve o básico. E aí, pô, não vai faltar fonte desde YouTube, ChatGPT. Cara, o ChatGPT ainda é o melhor guru que a gente tem. Por quê? Porque é com base nas suas perguntas. Então, se você perguntar e falar assim, olha, até uma dica, tá? O que eu fiz pro ChatGPT me entender? Eu mandei para ele assim, me entrevista como se você não me conhecesse para um podcast. E comecei a trocar ideia com ele. Hoje ele sabe quem sou eu, quantos filhos eu tenho, o que eu faço, de onde eu vim. Então, todos os textos, todos os conteúdos que eu crio é com base literalmente no cara que ele conheceu entrevistando. É igual você está me entrevistando. Você tem informações sobre mim, então você vai poder gerar um conteúdo sobre mim agora. Exato. Porque você está entendendo o que eu estou falando. Eu faço algo muito parecido. Eu tive um bloqueio um tempo atrás. Eu falei, cara, eu preciso ser uma pessoa mais ativa no LinkedIn, por exemplo. Mas eu não tenho... de novo, é a casa de ferreiro, espeta de pau. Eu já passo tanto tempo da minha vida criando conteúdo e imaginando coisas, que eu falei, cara, não vou conseguir. Só que aí, o que eu entendi? Eu falei, pô, mas o ChatGPT já é meu amigão aqui, ó. Ele já me acompanha em quase tudo que eu faço. Eu falei, chat. Eu falo com ele assim, chat, agora... Eu chamo o meu de Cooper.
Você chama o seu de Cooper? Eu chamava o meu de chato. Mas aí ele começou a ser tão bonzinho que eu falei, não, vou te respeitar agora, vai, vou te chamar de chat. E aí eu virei pra ele, chat, você vai se comportar a partir de agora como um assistente pessoal e todos os dias eu vou te falar como foi o meu dia e você vai me ajudar a concatenar essas ideias. O meu segredo principal eu não faço isso por texto. Eu ligo o chat de voz e eu converso com o meu chat. Ele me devolve. E aí, isso vai conectar, ó, como uma coisa liga na outra. E eu prestei muita atenção no que você falou, que pra mim é muito verdade. Um bom vendedor, ou qualquer boa venda, ela não tá relacionada ao produto. Nem a preço. Ela tá relacionada à relação que você tem com o produto, com a marca ou com o vendedor. E aí, é algo que coincide e encaixa muito bem, porque a Edrone, ela é um CRM? Ela é um CRM, legal, ela é muito boa. E a partir do momento que você entende que um CRM é um grande arquivo com todas as informações e tudo que está acontecendo dentro do teu site, você começa a ter munição para se comunicar e criar relacionamento. Aí entra automação de marketing e entra a IA. A IA vai te ajudar a selecionar quem é a melhor pessoa, em qual é o melhor horário para falar com ela, e a automação vai criar gatilhos para você poder se comunicar de forma específica e hiper personalizada. Para quê? Né? E aí as bolinhas vão se conectando. Para que a sua loja, que é tecnológica, que não vai precisar mais de 10 César ali respondendo no chat e sendo brother do cliente, possa vender com qualidade. Porque no fundo, é isso. É uma pessoa pensando estrategicamente atrás da tecnologia em como eu posso me comunicar da melhor forma com a outra pessoa que está do outro lado da tecnologia. Você sente que falta mais gente tendo esse tino de entender que tecnologia é um nome novo para a ferramenta? Olha, eu vou trazer alguns exemplos práticos aqui. Se você pegar qualquer lojista de qualquer segmento, do nada, e falar pro cara assim, me fala quem são os seus 20 principais clientes hoje. Não faz ideia. O nome e o que esse cara faz. Não sabe. Não sabe. Então, a galera tá muito focada em volume e não tá focado em entender quem tá lá dentro. É muito mais caro, e você sabe disso, você trazer um receita nova ali, do que um cara que já tá dentro e já comprou alguma vez. Isso é um fato. E-mail marketing é a ferramenta que mais converte. O WhatsApp é uma excelente ferramenta de conversão. O CRM é a base para tudo isso, para você saber o que fazer, quando fazer e como fazer, literalmente. E a galera não se preocupa com isso. Eu vou dar um exemplo aqui. A minha ex-mulher é confeiteira profissional e ela estava falando para mim um tempo atrás que queria ter mais seguidores. Ela tinha 19 mil seguidores. Ela, minha concorrente está com 22 mil e não sei o quê. Vou fazer tráfego pago. Eu falei... Para quê? Juliana, vamos fazer uma conta aqui? Quanto é seu ticket médio? Sei lá, R$200. Beleza. Se você vender para 10% da sua base, vezes R$200, dá esse valor. Você não faz isso aqui de faturamento hoje. Pra que você vai... Você não trabalha nem o que você tem em casa, pô. Não entende, não compreende. E aí eu não trago só ela como exemplo. Várias pessoas que eu converso é isso. Qual que é a sua base de clientes? Eu tenho 5 mil clientes, tenho 100 mil clientes. Base limpa, 80 mil, que seja. Cara, o que você faz com esses 80 mil? Fica só mandando um monte de newsletter? Manda um cupom geral para todo mundo? Eu falo, cara, que tipo assim... Pô, cara. A referência que eu dou para todas as pessoas quando eu vou conversar sobre isso... Para poder explicar o poder da segmentação e o porquê fazer isso. Cara, você gosta de quando você acorda de manhã e passou o panfleteiro para deixar as ofertas do mercado na porta no portão da sua casa? Não gosta. Provavelmente você pega e rasga, guarda, coloca lá no fundo pro cachorro fazer xixi. Mas quem lê isso hoje em dia? Pô, de 10 casas que colocam, uma lê? Talvez. É a mesma coisa que panfletar no quem digital. Lê é o pessoal mais velha. Não é essa galera Exato. Que tá vendo. Então, pô, é a mesma coisa. Fazer um disparo generalista no tecnológico hoje é ser o panfleteiro, cara. Ninguém gosta do panfleteiro. Por que esse cara não cria um grupo de WhatsApp com 30 caras que compram pra caramba dele e fala assim, galera, vamos fazer o seguinte... Vocês são meu VIP agora, hein? Todo mundo que você trouxer, seja via Member Get Member, seja via link, seja via qualquer coisa, eu vou dar pra vocês R$100. Coloquei vocês no grupo que eu vi que vocês são as pessoas que mais compraram esse ano com a gente. Eu tô mandando um presente pra vocês na casa de vocês. Quem não gosta de receber um presente? E aí não tá nem atrelado à venda, tá atrelado a relacionamento. E olha esse cara como vai isso, comprar de novo. E olha como isso tem uma conexão brutal com comunidade. E aí a gente pode olhar para comunidades
do e-commerce, num geral, Sim. mas as comunidades que o e-commerce tem. E aí não é uma questão de pode, é uma questão de tem. Porque toda loja hoje, quando a gente olha para o quesito de CRM, olha para o quesito de base, toda loja tem uma base. Trabalhar ela ou não é uma escolha, mas toda loja tem uma base. E aí a pessoa fala, não, eu não tenho base. Eu falo, cara, você tem base porque pro cliente comprar de ti, ele precisa se cadastrar em algum lugar. Então você tem isso. Se você usa, se você não usa... Ou a não ser que ele esteja de marketplace, né? mas aí... Que a galera não entende, mas é importante falar isso. Infelizmente, é construir no terreno da sogra. Você tá, só para deixar claro, tá? De forma bem leiga. Você tá deixando o dado do seu cliente, que é a coisa mais importante para quem? Para um terceiro, e você paga um percentual da venda que você faz o seu produto para esse cara. Isso é o marketplace. Ele vai trazer o tráfego, mas ele fica com o dado e você paga por isso. E o dia que ele decidir que você não é mais importante... É a casa dele. É a casa dele. Pô, eu falo isso porque eu já tive consultado no meu que faturava 200 mil semana no Mercado Livre. De um dia pra noite, num final de semana, desbloquearam a conta dele. Ele tinha operação, ele tinha funcionário, ele tinha compra, porque já era uma alta rotatividade. O Mercado Livre foi lá e baniu ele. E eu não sou contra Mercado Livre, Amazon. Eu também não. Super a favor, eu acho que é complementar. Mas sempre construa a sua casa no seu terreno. Exato. Então tenha, mas traga esses clientes de alguma forma para o seu site ou para o seu relacionamento. E aí é muito sobre a estratégia de fazer. É o que eu costumo dizer. Pô, teve casos já, e talvez você já deva ter presenciado coisa assim, da pessoa que tem um bom produto e ela quer abrir o e-commerce, só que ela quer entrar mais segura. Ela não tem um rotativo ainda. Eu falo para todo mundo, eu falo, cara, vende no marketplace. Valida lá o teu produto. Você tem certeza que ele é muito bom? Valida ele no marketplace. Faz do marketplace um levante de dinheiro para tu construir o teu negócio. Primeira moeda que pingou, põe lá do outro lado. Pingou daqui, põe lá do outro lado. Porque assim que o teu site estiver pronto, na hora que você fizer o envio do produto, coloca um adesivinho do teu site, porque a pessoa... Um bônus de primeira compra dentro do pacote. Porque a pessoa, ela tende... E aí, vamos lá, ver se eu tô falando alguma besteira, Cezinha. A pessoa, quando ela vai comprar o produto... Eu vou comprar esse copo aqui. Eu vou lá, pesquiso no Google, copo de vidro bonito. Muito provavelmente, quem vai aparecer em primeiro, segundo e terceiro lugar é algum marketplace que está com a torneira de dinheiro aberta para fazer tráfego pago e aparecer nesse primeiro lugar. Se eu compro esse copo super bonito do Mercado Livre, né, ele chega na minha casa na sacola preta, né, no saco de lixo, chega o copo sem a identificação nenhuma, eu vou olhar e falar, bonito, né? Comprei no Mercado Livre. A partir do momento que dentro desse copo vier um folheto, porque a experiência de compra é essa. Você pode fazer o que você quiser. A hora que você toca no produto a primeira vez, essa é a tal da experiência de compra. Tudo que você tem conectado ao produto naquele momento faz parte. Então, pô, se tiver um panfletinho com um biscoitinho aqui, uma bala, obrigado pela compra, visite nosso site. Pô, que custo que isso tem, sabe, pro lojista. Pô, imprime um monte de recortinho num rascunho de biscoitinho da sorte. De biscoitinho da sorte e manda pro cara. Ele vai ficar feliz. Por quê? Porque as pessoas não fazem isso. Porque elas não conseguem entender que é preciso criar essa conexão. É que a gente tem um desafio hoje dos marketplaces, e aí falando agora em defesa do marketplace, a experiência de compra é sensacional. Foda. O Mercado Livre e a Amazon, sim. Você compra hoje e chega hoje, cara. Não tem como, e assim, é difícil. Não sei se os big players, literalmente, conseguem fazer uma experiência tão bacana, e aí entra essa questão da personalização da entrega, que é importante. Mas eu acho que a gente tem que se preocupar muito com o que está vindo, com as pessoas, e como eu estou tratando essas pessoas, como eu trato literalmente os leads, né? E como eu me conecto com esses caras. Por exemplo, se você for ver meu Instagram, eu tenho poucas pessoas, acho que eu tenho umas 3.500. 90% é do e-commerce. 90% do nosso mercado. E é o teu mundo ali girando. Os gerentes de e-commerce, os donos das empresas, os fornecedores que são donos, e esses caras que interagem comigo. Só que eu sei hoje quem está viajando, quem teve filho, quem não sei o quê. Então, você tem um CRM mental, isso, né? Literalmente. Eu sei de quem é aniversário. Hoje é aniversário do Ed, meu amigo. Parabéns, Ed, meu irmão, da Consult E-Commerce. E, cara, são coisas que são informações privilegiadas que você não sabe utilizar. Imagina, eu mandei feliz aniversário pro Ed no grupo e outra pessoa mandou também. Então, imagina, ele está sendo exposto para 1.000 pessoas do nosso mercado que sabem que é aniversário dele hoje.
Então ele já ganhou. Você já tem uma régua de relacionamento ali dentro. Então imagine isso no e-commerce, que é o que a gente está falando de novo, de e-mail, do WhatsApp, de cashback, coisas do tipo, entendeu? Eu tenho uma percepção de que no Brasil, principalmente, vamos trazer o boom da pandemia, porque é isso. Infelizmente, momentos difíceis criam boas oportunidades. Tinha muita gente que estava meio perdido, sem saber o que fazer. A pandemia acabou atrapalhando a vida de muita gente, a gente sabe disso, mas ela também deu muita luz para aquela pessoa que estava meio sem rumo e falou, não, agora nesse meio tempo eu vou aprender, por exemplo, dropshipping. Sim. E aí, pô, não sou a pessoa que fala mal do drop. Nunca fiz, nem quero. Mas não acho ruim. Por quê? As pessoas têm que começar de algum lugar. E o problema principal dentro da nossa comunidade é que tudo parece a mesma coisa. Fazer drop parece com fazer marketplace, que parece com ter a loja própria e que parece também com vender no marketplace do Facebook. Óbvio. Pra quem? Pra quem não tem conhecimento nenhum. E a minha régua é sempre a minha família. Da minha família, todo mundo da área da educação, então todo mundo é muito bem letrado. Mas nem todo mundo é muito bem da tecnologia. Para eu explicar para minha família com o que eu trabalho, a pergunta da minha avó foi: ah, mas você vende no Facebook então? Eu preciso arrumar um jeito de explicar para minha avó com o que eu trabalho. E aí eu fico imaginando, para você que lida com milhões e milhões de pessoas, né? Porque a gente sabe que você pode lidar com uma empresa. Dentro da empresa tem uma pessoa que é a tua ponte de contato. Só que, ao mesmo tempo, essa pessoa tem uma fila de outras pessoas atrás de você, atrás dela. Então, você acaba lidando com muita gente. Como fazer de um assunto técnico e, às vezes, complicado, algo mais prático e mais fácil de ser absorvido por quem tá chegando e não parecer um bobo para quem já tá no mercado há muito tempo e parecer que a gente tá falando com um bebê. Você tem uma técnica para isso? Algo que você pensa ou, de novo, é no flow? Cara, eu acho que o que me diferencia hoje, falando de mim, tá? Uhum. E aí, até antes de falar disso, o que você falou é importante. Para os meus filhos, eu sou um cara famoso, porque eu sempre tô no YouTube, tô em podcast e eu sempre tô em evento. Para minha mãe, eu sou o cara do evento. A minha avó nem sabe o que eu faço. E minha família também não sabe o que eu faço. Minha avó cria, ela aceita que eu trabalho no Facebook. A galera que me vê de fora acha que eu sou rico, porque eu sempre estou em evento, estou comendo em lugar bom, estou em lugar legal. Fui para a Fórmula 1 esse sábado, né, quando teve ali... o evento da Heineken? Não fui com a Heineken, eu fui fui a convite de um amigo meu, que é um piloto da Stock Car. Ah, massa. E aí ele me conseguiu 2 ingressos lá no camarote, foi bem legal. E conheci gente lá dentro, levei um amigo comigo. Mas, cara, como que eu faço para trazer essa galera? Eu tento ser, primeiro, autêntico, explicar as coisas. Eu não sou de romantizar nada. Não é uma coisa fácil, não é uma coisa simples. O que é ruim, o que é bom e existe o meio. E você citou aqui a pandemia. Na pandemia foi um divisor de águas e eu acho que foi o que estragou o LinkedIn, na minha opinião. Por quê? Pô, verdade. Eu não tinha feito essa comparação. Porque você não estava mais na sua empresa. Logo eu tinha que falar com você pelo LinkedIn. Agora imagina 1 milhão de empresas falando com você pelo LinkedIn. Cara, tem gente que só manda mensagem automatizada achando que vai converter e não converte. Estragaram a rede social. E o LinkedIn, para mim, hoje, é ruim porque você vê muito conteúdo jabazão, muita Disney, coisa... Né? Nossa! Eu brinco que o LinkedIn virou a Disney. Cara, tinha um propósito legal, mas eu acho que perdeu um pouco a mão por causa da pandemia e por causa do algoritmo também. Então, o que eu tento fazer para essa galera que está entrando é direcionar. E eu direciono assim, cara, você quer entender de mídia paga? Ó, eu acho que esse cara é bom, esse cara é bom, esse cara é bom, esse curso é legal. Então, eu tento indicar boas pessoas de curso. Eu tenho as minhas pessoas de referência para cada tema. Então, se eu tenho alguma dúvida de CRM, já falei com o Luizão, já falei com caras que são concorrentes de vocês, com o Lucas da Flowbee, já falei com não sei quem. Por quê? São conhecimentos que agregam para mim. Eu sou um cara que estou ali absorvendo conhecimento. Então, o CRM para você é uma coisa, para o outro pode ser outra coisa. Eu vou pegar os dois e entender que o que é o melhor encaixa para você. Mídia paga. Cara, eu trabalhei no Google 2 anos com isso, quando o CPC era 3 centavos. Então, o cara veio falar para mim na minha época era AdWords, não era nem Ads. Eu também. O meu primeiro certificado... O que me fez mudar de área foi entrar num estágio de e-commerce. A pessoa gostou de mim porque eu tinha um perfil de nerd que gostava de tecnologia. Até hoje eu lembro da pergunta.
Já trabalhou com marketing digital? Hoje em dia, se alguém me pergunta, é porque tá querendo me vender um curso. Sim. Há 13, 12 anos atrás, o cara tava, de fato, me dando uma oportunidade. E eu tirei o meu primeiro certificado de Google no Google Open Day e foi em AdWords Painéis Eletrônicos. Nossa. Olha como nós tá velho, César. Pelo amor de Deus. Era até em preto e branco o menu. Não tinha nem cores, 8 bits. Mas então, o que acontece? Eu tento pegar referências e criar minha própria referência. Então tem um cara que é muito bom naquilo, mas ele falta isso que o outro completa. Então, para mim, é sempre pessoas e conhecer o máximo de pessoas daquele movimento, sabe? Pô, posso citar vários nomes de caras aqui que eu admiro pra caramba. Pô, de Marketplace tem o Ricardo Santana, pra mim é uma grande referência. O Bruninho da Roach também. De mídia paga, Diego Santana. Cara, tem muitos caras assim que, pra mim, são caras que eu tenho um contato próximo, eu vejo o cara trabalhando, eu vejo o que ele faz, o que ele tá construindo. E para mim faz sentido trazer ali para o meu dia a dia, indicar ou falar sobre cursos e algumas coisas. Porque também, da mesma forma que pulverizou tecnologia, pulverizou os caras de curso. Então você vê um monte de louco lá dando curso de coisa que ele nem sabe o que está falando. Por quê? Porque ele entra no chat GPT, criar um curso de mídia paga. Para falar, e ele nem sabe o que é. Ele vai lá e posta e vende aquilo. E, cara, isso é uma brincadeira que eu ouço muito meus amigos fazendo. Eu venho de uma galera, todo mundo do rock, hardcore e tal. Eu também sou E do rock. tem um brother nosso que a gente já achava engraçado que no nosso tempo de molecada ele fazia curso de pastor. O que esse cara ganhou com o curso e com as aventuras da vida dele? Ele é uma pessoa com uma oratória eloquente, mas tão penetrante, que a gente já fez o teste. Um dia, de zoeira, assim, eu e meus amigos, a gente tem uns Mas ele papos de virou louco. pastor? Não. Ah. Ele fez a escolinha dominical lá, mas pulou fora. Um dia de zoeira eu falei, cara, eu tenho certeza que você venderia gelo pra esquimó. E aí a gente fica nessas brincadeiras e, pô, nós que trabalha com o Google, de vez em quando recebe lá aqueles gift card de 10, 20 reais pra você colocar em qualquer coisa. Sim. Eu falei, mano, vamos gravar um vídeo de você vendendo paleta mexicana, só que não vai ter paleta, vai ser só você falando e dá o seu melhor. A gente foi lá, gravou o vídeo, ele fez, eu subi uma campanha no Google só de zoeirinha, com os 20 reais que eu tinha lá. Em 3 dias, ele recebeu 5 ligações, querendo comprar um pacote de, no mínimo, 10 paletas mexicanas. Por que eu tô trazendo essa história? Porque eu acho que qualquer um com eloquência e conhecimento mínimo, prévio, E são técnicas, né? ele consegue te empurrar. O grande problema e aí a gente conecta de novo nos gurus, e conecta em comunidade, e conecta com tecnologia. O problema não tá em você cair no canto do guru. Não tá mesmo. Porque quem é brasileiro e nunca caiu num golpe, tá vivendo errado no Brasil. Né? Quem é brasileiro e nunca caiu num golpe, tá vivendo errado no Brasil. O problema é você... E aí é a parte que me dói. É você não saber que você caiu no golpe. E quando a gente fala de tecnologia, é muito complicado. Porque o conhecimento não vou dizer que ele é difícil de acessar, mas ele é tão amplo que muita gente não sabe por onde ir. E aí eu venho com a promessa do discurso vazio e raso, falando que é prático e rápido e que do dia pra noite você vai se tornar um milionário. É só comprar o meu curso. A pessoa vai... Mas o brasileiro gosta da coisa fácil, né? Ninguém gosta de trabalhar e de botar a cabecinha pra pensar. Pois E é. aí os caras que são os gurus que botam a cabeça pra... Qual que é a diferença de um guru pra um cara bom? O guru vai lá e faz. Case. Não, ele vai lá e faz. O cara bom não expõe nada. O cara bom é o cara low profile, geralmente, é um cara que não se expõe. O guru vai lá e dá a cara a tapa. Ele não tem nada a perder, ele já não tem nada. Faz Entendeu? sentido. Essa é a diferença do cara que faz e do cara que não faz. Não adianta nada. Eu ser o melhor no que eu faço e ninguém Se eu fico sabe quietinho disso. ali no meu canto. Ninguém Né? sabe disso. Até por isso eu acho que conecta um pouco no que a gente falou sobre pessoas que entravam, né, em empresas lá atrás e faziam carreira. Né? Pô, eu trabalho nessa empresa há 32 anos, comecei como fulano e fui. Hoje em dia a gente nem tem mais espaço para isso, né, cara? As pessoas elas estão esperando que o primeiro emprego delas seja o emprego do milionário. E elas não se dão mais ao trabalho de entender que para tudo tem uma jornada. Eu lembro que esse amigo que eu conheci, que eu falei para você no backstage, que é meu advogado hoje, ele fazia estágio de direito, a gente fez cursinho junto, ele ganhava R$700 por mês, R$800 na época.
Eu trabalhando em shopping, ganhava R$ 5.000. Você acha que eu ia parar para fazer faculdade para ganhar 700? Escolhas. Então, hoje a galera quer entrar no trabalho, literalmente quer ganhar rios de dinheiro e não entrega nada, não quer fazer nada. Eu sou um cara totalmente contra home office, 100% Fala contra. isso não deixa ninguém ouvir Não, isso não. eu sou sincero porque você perde duas coisas importantes, tá? Processo e controle. E eu não generalizo. Tem gente que atua muito bem em casa, uma mãe, ou até um pai que está com os filhos, no meu caso. Legal estar em casa, cuidar da família e tal, e paralelo a isso, desenvolver um trabalho. Mas ali tem muita coisa que tira nosso foco e nossa atenção. Então, imagina, no seu trabalho, você tem só seu celular na sua casa. Além de você ter seus filhos, às vezes você ter sua esposa ou marido, você tem seu videogame, você tem sua hora de almoço, você pode dormir à tarde. Se você não tiver demanda no trabalho, você não vai dormir na sua Você cadeira. vai arrumar alguma coisa pra fazer, né? Entendeu? E outra, seu chefe está no seu ouvido te cobrando demanda. É diferente no escritório, eu encontro você para me ajudar a resolver uma demanda nossa, ou minha, e eu preciso de você, e eu tentar falar com você na sua casa e você não me atender. Então, eu acho que também o home office ele flexibilizou a vagabundagem, assim, não generalizando, que fique claro, tem muita gente que atua bem em home office. Eu sou a favor ali do híbrido, Eu ia falar porém isso. eu prefiro Hoje- presencial. Por quê? Porque você está respirando o ambiente. Eu estava na CRM Bônus, estava atuando na CRM Bônus, era 100% presencial e eles abriram o híbrido uma vez por semana, entre terça, quarta e quinta, um home office. Mas qual que era a vantagem? Cara, eu ia em todos os andares, eu conversava com todas as pessoas, eu tirava todas as dúvidas que eu tinha, eu ficava em todos os treinamentos. Quem é o cara de CS? Quem é o cara mais top de CS? Ah, é o Cris, vai lá falar com o Cris. Quem é o cara Quem é o melhor BDR aqui? Pô, é o Marcelão, vai lá. Sentava do lado do Marcelão. Marcelão, quem que você tá falando aí que eu posso te ajudar? Ele vinha com a lista, eu já tinha as listas aqui, ó. Fala com esses caras, ativa. Já tava ali. Era prático. É prático, é Concordo. pronto. Eu gosto disso, mas aí eu respeito quem tem as suas necessidades. Hoje Então- eu sou o defensor do híbrido consciente. Tipo, hoje a gente tem uma flexibilidade de, no mínimo 2 vezes por semana a gente vai ao escritório, mas se precisar ir mais, a gente vai mais. E aí eu falo isso porque o meu trabalho ele já é híbrido. Eu vou pro escritório, mas eu vou para evento, eu tô aqui, mas eu tô lá. Então eu sinto e eu concordo com você que é importante esse respirar o ambiente. Pô, eu só sou o profissional que eu sou hoje porque até a pandemia chegar, eu tenho, 8 anos de trabalho em loco, sabe? Respirando e vivendo. E mais do que isso, resolvendo o problema. Que eu acho que isso é uma outra coisa que muito lojista, muito dono de e-commerce não tem mais paciência, cara. Principalmente quando entra, e aí eu sou um defensor, mas entra o fator agência. Porque quando a gente fala de responsáveis por e-commerce que terceirizam a operação, para mim ele não é dono, ele é o cara que paga a conta. Porque se ele fosse dono, e aí eu acho que isso é uma percepção que todo mundo, não sei se você concorda, mas deveria ter, o dono é aquele que domina. Aquele que domina não só o dominar de ter o controle, mas é aquele que domina que tem o domínio. Pô, você sabe do seu site? Sei. Qual que é a paleta de cor do seu site? Eu sei que é uma pergunta super técnica, mas se o cara não puder falar que pelo menos, é um laranja. Ele sabe, entendeu? Pô, você vai fazer alguma coisa de Black Friday? Ah, tem que ver com a agência. Pô, pra mim esse cara não é mais dono. Ele já tá terceirizando. E óbvio, tem muita gente capaz no mercado, mas se ele não aprender com essas pessoas... Mas porque ele entrou numa cadeira que não era dele e quem tá lá com ele não ensinou o que ele tinha que aprender. Total. Esse é o ponto. Muitas vezes a gente culpa também quem tá na cadeira e não consegue entregar, mas se olha o cara que tá acima dele, é um cara pior que ele, que também não teve treinamento do cara acima. Então a gente fala muito sobre entrega de resultado. Nem sempre o melhor vendedor é o melhor líder. Pô, isso aí eu já vi acontecer Então, de assim, perto. nem todo mundo que vende pra caramba vai conseguir gerenciar pessoas e vender pra caramba ainda, ou conseguir fazer essas pessoas vender pra caramba e vestir a camisa do time pra ela. E eu vi muito isso, principalmente em agência. E a gente falando ali do trabalho home office híbrido, a galera perde o braço, perde a mão ali. No sentido de, vou dar um exemplo. Uma vez eu trabalhava numa agência e um cliente me mandou uma foto de um cara que estava na casa dele, no home office, e estava no notebook, e do lado tinha uma caixinha de Heineken. Ele falou, hoje o trabalho vai até tarde. Aí o cara virou pra mim e falou assim, por isso que minhas campanhas não estão vendendo, porque o cara tá trabalhando bêbado. Eu ia falar o quê pro cara? De quebrar, né? Nossa, é de quebrar. Eu não tô falando que o menino tava bêbado ou nada, mas você Mas concorda que a induz visão- o cara a seguir ele no Instagram e viu, e aí? Vou falar o quê pro cara? Pelo menos esse mostrou quem bebe escondido. Quem fica louco escondido e vai trabalhar. Ou quem dorme até tarde, porque não tem reunião cedo.
você não tem o controle do processo, entendeu? Então, vou dar um exemplo para você. Me fala hoje uma empresa que você tem que falar o que você fez no seu dia a dia. Então, por exemplo, eu cheguei na empresa hoje, fiz 20 ligações pela manhã, mandei tantos e-mails. Primeira coisa que eu faço, eu sento na minha cadeira, olho meus e-mails do dia anterior. Beleza, vou ver se o CRM do dia anterior está completo, bababá. Pô, mandei os e-mails, respondi os e-mails e começo a ter reuniões a partir das 10 ou não. Eu separo até as 10, 11 para resolver tudo isso, IBOs do dia anterior. E a partir da tarde eu começo a fazer ligações. Eu tenho que fazer no mínimo 20 ligações por dia, porque a cada 20 eu converto 2 desses 2. Na semana dá 10. E aí dos 10 eu converto 2 em 3 meses, que é a nossa curva de fechamento. Que empresa que tem isso hoje? Se falar que tem, tá mentindo. Porque, assim, tem, mas... Quem segue? Não segue, porque o cara que está acima não segue o processo, e o cara que está acima desse também não segue o processo e não segue o processo. Então, às vezes, é muito processo que não está nem desenhado. Isso que eu estou falando não tem nem desenhado. Pô, você pega a esteira comercial das empresas, não tem nem isso desenhado. O cara nem sabe o que ele está fazendo. Aí você contrata o vendedor e o cara tem que prospectar, o cara tem que mandar e-mail, mandar LinkedIn, fazer marketing pessoal, fazer tudo, e o cara não vende, e ele é contratado para vender. E aí eu concordo muito que nessa hora a tecnologia ela empilha, igual a gente falou, empilha-se tanta tecnologia que o core do que o cara tinha que fazer, que era vender, ele não consegue mais. Exatamente isso. Então é esse o desafio, entendeu? Do cara literalmente entender o que tem que ser feito e como tem que ser desenvolvido dentro de um processo estipulado. Esse processo tem que ser seguido e cobrado. E não é feito assim hoje. A não ser em Big Techs, tá? Big Techs literalmente tem. Eu posso falar porque eu trabalhei na Oracle e lá era chato e minucioso com os horários, com esse tipo de coisa. Tem flexibilidade em todo lugar, tem. Eu acho que é importante ter. Mas o que eu penso sobre flexibilidade? É importante. E aí, pessoas e perfis. Cara, não adianta você querer colocar o lateral para jogar no ataque ou na zaga. Ele é lateral. O negócio dele é correr, voltar e cruzar a bola. Então, você tem que entender primeiro a posição de cada pessoa. Na comunidade eu tenho isso. Quem eu posso contar para mandar conteúdo? Quem eu posso contar para fazer não sei o quê? Quem eu posso contar para abrir porta para podcast? Quem eu posso contar para abrir porta para palco? Eu sei quem são essas pessoas hoje. A gente sabe quem são essas pessoas do nosso time hoje. Essa pessoa está no lugar que ela queria estar. Você já conversou com essa pessoa? Onde ela quer estar daqui 5 anos? Qual que é a ambição dela? Tem muita gente que... isso é uma outra parada que é muito complicada. As pessoas hoje elas estão muito preocupadas com o imediatismo. E eu não vejo problema nenhum, porque todo mundo tem que estar vivo até amanhã. Mas está todo mundo tão correndo atrás do próprio rabo que ninguém consegue parar e olhar. Pô, eu tô fazendo esse trabalho aqui agora porque daqui 5 anos eu quero chegar nesse lugar. Ou eu quero fazer isso. Ou eu quero estar nessa posição. Até mesmo quando a gente fala de empreendedores. O cara olha para o e-commerce dele e ele olha muitas vezes e fala: daqui 5 anos eu quero faturar mais. Mas mais quanto? O quê? Como? Pô, você quer faturar mais abrindo outra loja, porque agora você já aprendeu o caminho das pedras e você vai abrir um outro negócio. Ou tu vai fazer uma ampliação, ou tu vai começar agora a vender produto próprio. O como, né? E aí eu acho muito engraçado porque viralizou um tempo atrás, você deve ter visto, a tal aquele corte do Pablo Marçal, que as pessoas iam fazer a pergunta para ele e ele perguntava: não quero saber. É o como, E eu acho que isso é o mais importante, é o como. E aí você pergunta, como pessoas como ele têm o engajamento que ele tem? Porque tem gente que ama e tem gente que odeia. E é um cara que eu admiro pela forma que ele faz conteúdo. O cara é excepcional no que ele faz. O resultado do cara é inegável. Não tem o que falar. Quem gosta, gosta. Quem não gosta, não gosta. Quem não gosta, tá tudo certo. Você vai acabar vendo o cara na sua rede social, mesmo não gostando dele. Vai ver se odeia o cara. É igual Bolsonaro e Lula e por aí vai. Coisas religiosas. Vou dar um exemplo que não acontece mais, mas é importante trazer. A gente está falando de coisas que aconteceram antigamente, falando de Pablo Marçal. Todo dia, uma pessoa postava aquela café com Deus Pai. Tô lendo café com Deus Pai. Colocava o cafezinho do lado do livro. Tá todo bom. dia. É o tipo de coisa que eu olho e falo assim, tá bom, vende, cara. É o tipo de conteúdo que eu, César, não consumo. Tá tranquilo? Mas tem E não muita tem a ver gente com as minhas crenças, mas você vê de 10 pessoas, 8. Aí você tem a hype das igrejas, que o pessoal fica indo naquela lagoinha Alphaville agora. A igreja da Parede Preta. Aí os caras abriram área VIP na igreja. E, de novo, é sobre pessoas que conduzem pessoas. E volta no começo da conversa. Pessoas que influenciam e pessoas que são influenciadas. Eu não sou influenciável. Eu tenho as minhas crenças. Eu fui influenciado em algumas coisas que são benéficas para mim. Vou dar um exemplo. Não que quem lê Café com Deus Pai ou vai na igreja seja errado e uma influência ruim. Cada um com a sua crença e com o que acha que é melhor para si. Tô falando de mim agora. Mas aí eu vou até fazer um comparativo só pra gente sim. avaliar, que é problema nenhum em fazer.
Mas por que que você tá replicando isso? Porque, pô, é aquilo. Você quer sentar na tua casa, tomar um café e ler um livro que traz uma mensagem benéfica pra ti, que da hora. Continue. Eu vou ser a pessoa que vai aplaudir todos os dias. Mas eu vou aplaudir porque você me disse que fez. Eu não preciso mostrar que tá fazendo todo dia numa rede social, né? E outra coisa, né? Eu aprendi uma coisa muito importante. Eu tô correndo faz um tempo e uma pessoa ia falar literalmente disso. Eu fui influenciado pelo CMO da Marabras, que é o Beto, que é um amigo meu, que eu sou apaixonado por ele, sabe disso. E ele me influenciou a começar a correr. E eu aprendi uma lição muito importante. A corrida não mente. O que é a corrida não mente? Você não vai conseguir postar que você faz 5 km Se você não faz 30 5 km. minutos. Se você não correr, seu corpo não vai aguentar, irmão. Você vai quebrar. Eu corri 21 km com ele no sábado agora, no domingo agora. Fizemos em 2 horas e 9 uns quebradinhos. A minha meta era fazer abaixo de 2 horas. Foi a minha primeira meia maratona. Cara, eu saí do Parque do Povo, fui até Interlagos e voltei correndo. Com ele, um cara de 64 anos. Então, assim, eu com 35, ele com 64, a gente no mesmo ritmo. Só que o que aconteceu ali, quando eu falo da corrida não mente? O tempo, ele é rei também. É só você olhar para 5 anos atrás, quem que eram os gurus, quem são os gurus hoje? 5 anos atrás, 6 anos atrás, não existia Pablo Marçal, não existia várias pessoas. Agora a pergunta é, quem são os caras que vão vir daqui 5 anos? Exato. E, Quem tá aprendendo... E o que a gente está consumindo? A gente só consome conteúdo ruim, cara. Isso é um fato. Olha quem a gente segue. Olha quem são os influenciadores hoje. O influenciador que não conquistou nada. E quando a gente fala de que não conquistar nada, eu posso dar até o exemplo da Virgínia. O que ela fez? O WePink vende pra caramba. Só você pegar o histórico da WePink ali, como que ela faz as coisas, não entrega produto, um monte de reclamação, um monte de coisa. Nada contra a WePink, mas eu tô falando de várias marcas, várias pessoas que fazem esse tipo de engajamento e ganha dinheiro nas costas da galera muito que é influenciada, pô. Na persona da marca e não necessariamente na marca em si, né? Exatamente. Então tem um monte de gente aí querendo saber da vida dos outros, querendo seguir essas pessoas que não são referência em nada. Quem as pessoas seguiam nos anos 80, 90? Quem era referência, pô? A gente ouvia falar de política, a gente ouvia falar de física, de um monte de outros assuntos que literalmente somavam para nossa vida. Pra mim, eu acho que uma referência muito legal pra gente que é um pouquinho mais velho, não vamos ficar se colocando como velhão também, mas, pô, eu tenho a impressão de que até, e aí é um ponto muito engraçado, até os livros de quando a gente era um pouco mais novo, ali da década de 10, né, ali de 2010 para trás, os livros eles eram mais importantes e eles não tinham tanto essa conexão com a rede social. Então você lia um livro porque você gostava do livro, porque você queria o conhecimento que estava composto ali no livro. E, pô, o Carl Sagan, pra mim, fez isso muito bem quando ele consegue transformar o cosmos, que era uma parada super densa e chata, num programa super legal, e ele vira uma baita de uma referência. Cadê o próximo Carl Sagan, cara? Não tem, sabe? É o Serjão. É o Serjão. Entendeu? E, pô, também adoro o Serjão, adoro o Serjão mas também. olha que louco, né? Mas é o tipo de conteúdo que eu consumo, por exemplo. É onde a gente para olhar, tipo, tem esses influenciadores, eles são tão famosos quanto o sei lá quem da casa de aposta. Pô, eu sei que tem, pra cada 10 influenciadores de casa de aposta, tem um influenciador legal fazendo um conteúdo legal que tem 1/10 da visualização que esse cara tem. Então, é aquela balança muito horrível, né? É difícil e de novo, né, massa de manobra. Então, é complicado falar sobre isso porque eu, como pai, me preocupo muito sobre quem influencia meus filhos, né? Então, eu tento ser a referência máxima em tudo. Eu nunca vou poder cobrar do meu filho de fazer uma atividade se eu não faço, de tocar um instrumento se eu não toco, de ler um livro se eu não leio, de aprender inglês se eu não sei falar inglês. Como eu vou cobrar isso dele? A referência educacional lá dentro de casa sou eu. Sou pós-graduado, eu fiz faculdade. Então, para os meus filhos, a referência máxima vai ser eu. Pode não utilizar, claro que ele vai ter influências externas, mas hoje quem direciona por enquanto até os 12, 15 anos sou eu. Então eu tenho que tomar decisões bem sábias nesse momento para poder agora, fazer com que o caminho dele seja mais legal. Exato, né? Exatamente. Isso é importante. E eu acho que isso é um bom ponto, e aí a gente pode fazer um resumo da nossa conversa, porque o que você acabou de me dizer se conecta pra caramba com isso. Para conectar tecnologia com pessoas, primeiro a gente precisa entender quem são essas pessoas, quais são essas tecnologias. Entender se essas coisas convergem, porque não vai faltar tecnologia para quem precisa de tecnologia, mas também as pessoas precisam entender e ver se fazem sentido aquela tecnologia.
E tudo isso se conecta ainda mais e melhor quando a gente tem especialistas focados em entregar um bom resultado. Sim. Pô, e aí é o exemplo que você acabou de dizer. Como é que você, César, seria capaz de indicar boas ferramentas se você já não tivesse tido contato com essas pessoas? Como é que você vai educar bem os seus filhos Exatamente. se você também não teve essas experiências? Então, o humano, na parte tecnológica, ele se conecta exatamente para ser o crivo da verdade, né? A gente consegue entender que, pô, só é bom ou só é ruim se eu souber avaliar para mim o que é bom e o que é ruim. E eu posso contar com a ajuda de comunidades e fazer parte de lugares e buscar conhecimentos para que eu possa sozinho, muitas vezes, tirar essa conclusão. Porque o César vai falar para mim que, pô, o iPhone 17 Pro Max agora é o melhor. Eu vou olhar e vou falar, putz, mas eu acho que o 16 ainda compensa mais. A sua visão não está desvalidada. Mas quanto mais gente eu tenho de referência à minha volta, numa comunidade saudável e segura, porque tem isso também, o que não vai faltar por aí é a comunidade de todo tipo. O ser humano é um animal Ele gosta comunitário, de viver em clã. em clãs, em comunidades. Então vai acontecer com certa frequência. Mas aí eu queria aproveitar para a gente fechar esse papo e agradecer a sua presença. Perguntar para você, mas e aí? Qual que é a cereja do bolo para quando a gente consegue finalmente juntar pessoas e tecnologia? Porque a gente falou sobre como fazer e o porquê fazer e se faz sentido, mas para você, o que é o mais legal de quando você vê o resultado prático de uma ação que você participou, ou de uma sugestão, ou até mesmo quando você acompanha de longe e fala, putz, eu sabia que a hora que fulano e fulano se conhecessem ia dar jogo. Você tem um case desse para compartilhar com a gente, cara? Cara, tem um case até de relacionamento. Olha aí, que massa. De amigos solteiros que eu apresentei, de amigos que casaram. Eu não vou entrar no mérito da tecnologia, eu vou entrar no mérito das pessoas. Massa. Eu acho que o que falta hoje é a gente fazer um pós-legal. O que é o pós-legal? Então, por exemplo, eu usei a tecnologia como intermediário e eu conheci você. Só que eu conheci você, conheci você num evento, no E-Commerce Brasil da Vida. O que eu fiz depois disso? Eu sigo você nas redes sociais, eu sigo você no LinkedIn, eu interajo com você, eu converso com você, eu peguei seu WhatsApp para trocar ideia com você sobre qualquer tema em comum que a gente tenha. Vou dar um exemplo. Vi que você gosta de vinho, eu faço evento de vinho direto com a galera a cada bimestre. Quer conhecer uma galera nova do mercado, tá no meio e tal, pô, te apresento para as pessoas? A galera não faz isso. Então, eu acho que ainda falta esse tino de gerar oportunidade pós ser apresentado. Não adianta nada eu te apresentar 10 pessoas Se eu não vou se você não conversa com as pessoas, pô. É a mesma coisa de eu gerar 10 leads para você não entrar em contato com os caras para trocar ideia, eles têm interesse em CRM. Sim. Então, eu até falei isso para um amigo meu. Cara, alimenta as conexões que eu te apresento de alguma forma. Chama o cara no WhatsApp. Eu já fiz a ponte. Você já trocou ideia com o cara, você estava num evento com o cara. É só ir lá. Pô, você vai direto nos eventos do Cezinha? Puxa um assunto nada a ver. Eu, tipo assim... Você foi no último cara, X. eu vou te dar um exemplo de um cara que eu abordei uma vez. Eu queria vender para um cara e eu não tinha o cara no Instagram, em rede social nenhuma. Eu tinha visto ele no evento. Como ele era um japonês, eu sabia o nome dele, achei ele no LinkedIn. Com o nome dele, eu peguei ele no Instagram, que foi um pouco mais fácil, pelo sobrenome, e eu vi que ele tinha ido para o Chile. Sabe o que eu fiz? Eu chamei ele no WhatsApp. No WhatsApp não, desculpa. Eu chamei ele no LinkedIn e falei, fala, meu irmão, beleza? Pô, pessoa de tal, que eu vi que ele tinha em comum no LinkedIn, apresentou a gente lá no fórum, a gente bateu um papo. Ele falou com 1 milhão de pessoas no fórum, ele não ia lembrar de mim. Ótimo, e eu não falei com ele. Pô, a gente até falou da sua viagem no Chile, não sei o quê, vamos trocar uma ideia. Vamos trocar uma ideia que a gente falou. O cara fala, pô, se eu falei da minha viagem do Chile, eu não adicionei ele no Instagram, eu vi. Você só viu. Eu dei a sorte de ser aberto, tá? Claro que tem fatores aí. Eu vi e falei isso pro cara. Vendi pro cara. Pô, olha... Então, faça o caminho. Entenda. Pega o nome do cara, procura o cara no LinkedIn, procura o cara no Instagram, pô. A galera hoje tem tudo Instagram aberto. Olha o Instagram do cara. Procura notícias sobre o cara, se for um cara muito high level. E vai entender o que esse cara faz. Pô, vi que você saiu na Forbes falando sobre tal tema. A gente até conversou sobre isso. Às vezes você nem conversou. Mete o louco. Eu tenho um livro que eu vou escrever chamado A Arte de Meter o Louco. Nossa, me chama que eu te ajudo, porque eu sou bom, mas é literalmente isso, pô. É criar oportunidade onde não se tem. Você tem que criar oportunidade. Então imagina, se eu te apresentei um cara e vem... Cara, isso já acontece direto, eu fico puto com isso. Vamos supor, você vira pra mim e fala assim, cara, eu quero vender pra Nike. Vou dar um exemplo. E eu conheço a diretora da Nike. Vou falar de uma marca que eu conheço a diretora. Eu conheço a Carol da Sanavita. Beleza. E ela era da Stanley. Ela era diretora da Stanley e tá na Sanavita agora.
Vamos supor que a Carol gosta de treinar e gosta de andar de bike. Eu vou falar pra você, a Carol, sei lá, tem filho, ela gosta de vinho, ela gosta de treinar. Cara, eu já falei 3 coisas sobre a Carol. Não vá falar sobre e-drone, vá falar sobre coisas que ela faz. E Só aí que o cara você que é vai abrir essa vendedor, que é o oportunidade. vendedor burro, gosta de falar burro porque o cara é burro mesmo. O cara que é inteligente, ele vai chegar e falar assim, pô, Carol, Cezinha falou que você gosta de vinho. Você já foi no evento de vinho que ele faz? É legal mesmo? Pô, nunca fui. Pô, vamos marcar de ir com ele no próximo? Acabou. Ela vai te responder. É uma coisa que ela tem interesse. Pô, Carol, vi que você era do Rio, mudou para tal lugar, tenho família aí, ou tô querendo mudar para uma cidade do interior. Você me aconselha? Você está curtindo? Vai falar com você, ela não vai ser grossa a ponto de não te responder. Porque você tem um Cezinho em comum que conectou os dois. Então saiba usar essa conexão. Não seja burro de querer só vender pro cara, se relaciona com a pessoa antes. Pô. Cara, e quando eu falo burro, é burro mesmo. Não é uma coisa que. Não é, não é, cara, não é muito burro. matemática de Cara, me dá míssil, né, agonia, mano? porque todo mundo que as pessoas me apresentam, não importa pra minha empresa que ele tá e o cargo que ele tá. Porque eu já vi pessoas que eram analistas que hoje são gerentes de e-commerce numa empresa muito top. E o cara também que já foi gerente de e-commerce numa marca menor, tá em marca maior, ou tá em marca maior, foi pra marca menor. E tá performando a roda tão bem quanto. gira. A roda gira, irmão. Então, assim, a gente tem que entender quem são as pessoas e acompanhar essas pessoas. E que nem eu falei, tem pessoas que eu conheço que já trocou de empresa 10 vezes. E o cara é excepcional no que ele faz. E ele tá ali conectado contigo. Exato, eu tenho acesso ao cara. O acesso é o mais difícil hoje. Se alguém te gerou esse acesso, aproveite o acesso. O acesso é a coisa mais difícil hoje que você precisa ter. Que é aquilo, quantas pessoas eu estou das pessoas que eu quero conhecer. Eu estou a uma pessoa do Neymar, que é um cara que eu gosto porque eu sou santista. O meu amigo é sócio dele. Eu tô a uma pessoa do Felipe Tito, que é um Shark Tank, que é um amigo meu, é sócio dele. Eu tô a uma pessoa de, sei lá, de outra pessoa famosa, do Belo. Tô 2 pessoas do Thiaguinho, que era da Exaltação. Então, são pessoas que eu admiro, que são famosos, Mas que eu estou a pessoas deles. A quantas pessoas vocês estão das pessoas que vocês querem conhecer? Faz isso, pô, anota. Quem conhece esse cara aqui? Daqui vai pra cá, daqui vai pra cá, vai ligando e vai algum entendendo modo você como vai que achar. você vai chegar, pô. E chega nisso, entendeu? E aí, é até um paralelo legal, porque você, pra mim, deu deu a letra, não tem outro jeito de dizer, deu a letra do que as pessoas deveriam fazer, não só no âmbito pessoal, mas assim, vamos extrapolar e colocar para quem tá ouvindo o E-Dronecast e pensar da mesma maneira para dentro do teu e-commerce, cara. A pessoa, ela já te deu o contato dela. Imagina que numa troca comercial, a partir do momento que ela fala, ok, toma aqui meu O e-mail. dado mais precioso. Ela te deu o e-mail, paizão. Pronto. Dependendo, se for no seu site, vem o telefone, vem todas as informações e o que a pessoa consumiu. Sabe o que eu fazia no shopping? Um último exemplo breve. Você comprou uma calça jeans. Você tá procurando calça pra quê? Puta, vou sair com a minha namorada. A gente vai comemorar, sei lá. Já sei que ele tem namorada. Não. Irmão, deu certo a calça? Ficou legal com o look que você usar? Foi legal onde você foi jantar com ela? Você jantou onde? Ah, jantei em tal lugar. Pô, é legal, eu quero levar minha namorada lá. Já conectou com o cara. Quando ele for na loja, ele vai comprar com você. É simples, velho. Não tem muito segredo, né? Parece besta, mas é mais simples do que ficar criando ferramentas para automatizar. Se o cara não faz o básico, quer saber se relacionar. Que é exatamente o que você falou, pô. Eu tenho que entender. Então, pô, comprei no e-commerce, o cara comprou uma calça. Você tem um time de pós-venda? Tudo bem que dependendo da volumetria, é difícil fazer isso, é um custo a mais. Mas já ligou pro cara? Cara, eu vi que você comprou uma calça com a gente faz uma semana. Você já usou? Deu certo o tamanho? Você tá com algum desafio? A gente tá ligando só para ver se tá tudo bem com você. Pum. Era para você a calça? Era. Ah, não, era um presente. Pô, você viu se a pessoa gostou? Você sabe se ela tem interesse em trocar? Tô aqui para ajudar você nesse processo. Irmão, quem faz isso hoje? Me fala uma marca que faz isso hoje. Cara, eu vou falar pra você que tem uma marca que faz isso, mas ela faz por e-mail. Porque ela usa a automação da e-drone. Mas, ainda assim, eu compreendo perfeitamente que ainda falta o toque humano. Mas você concorda que se o cara ligar pra você e falar assim... Tô aqui pra te ajudar. Vi que você comprou uma calça nossa, tô ligando só pra ver se deu tudo certo. Aí você vai falar, puta, um custa mais, se eu tiver que fazer isso vezes 1000 pedidos, 2000 pedidos... Mas eu garanto pra você que a fidelização desse cara vai ser bem maior. E aí você garante... Porque é literalmente a gente trazendo um atendimento humano de novo. Porque hoje, quando você quer resolver um problema, é muito chato. Porque assim, a IA, ela tá pra facilitar, mas ela também complica muito. Porque às vezes era só falar com o cara do telefone e falar assim, meu irmão, não tô achando o botão pra comprar, tá com erro no site. Você não consegue, porque a IA tá automatizada, tem regra específica, você não consegue sair daquela quadradinho dele. Sabe? Eu fui fazer uma recarga no meu celular hoje, a TIM mudou pro WhatsApp. Cara, era só entrar no chat e falar assim, fazer recarga. Só, era lindo. Agora ele joga pro WhatsApp, vem um monte de coisa, não tem um botão específico de fazer recarga. Ele
transformou um processo que era simples numa coisa complexa, que é ridículo. E é isso que eu acho que a grande parte das pessoas, e eu acho que dá pra ficar como recado final Sim. da nossa conversa, que é isso que as pessoas não entendem sobre tecnologia. E aí foi o que eu falei sobre a tecnologia ser uma ferramenta. As pessoas não entendem que processos fáceis não são fáceis só pra quem tá fazendo. É fácil pra quem tá do outro lado. Então, pô, o que é mais fácil? É mais fácil eu ficar quebrando cabeça ou eu mandar um e-mail pra pessoa perguntando: você ficou com alguma dúvida? É mais fácil eu mandar um e-mail ou eu ligar? Pô, dependendo da sua prático facilidade. para você não é o prático para mim. Lembre-se disso. Exatamente. Então, às vezes, para você um chatbot é ótimo. Para minha avó não é. Para o meu tio não é. Quem tem que testar é o usuário final, não é quem trabalha na empresa. Exato. Isso é o mais importante, falando de UX, UI Nossa, total. e experiência. Né? Porque quando a gente entende que... e aí eu falo que muitas vezes o problema tá atrás da tela, né? Tem o hardware, o software e o human. E human. E ali é onde o BO acontece. Então, pô, uma vez que você entende como, o porquê, o como fazer, pô, e aí como eu disse, o dono, né, que domina, ele conhece o próprio cliente. Então ele vai vir alguém e vai falar, cara, e se a gente colocasse um pop-up girando, dando estrelinha e brilhando com um cupom de 70%? O dono da loja ele tem que ser capaz de olhar e falar assim, meu público não vai gostar. Ou é exatamente isso que o meu público Ou faz quer. um NPS com o público para entender se é isso que eles querem, que nem pesquisa de NPS a galera Não, faz. esquece, aí o povo já se perdeu. Entendeu? Mas, Cezinha, cara, muito obrigado por o papo. Eu acredito que a gente conseguiu mostrar para as pessoas que por trás da tecnologia tem gente, e tem gente legal como a gente, disposto a principalmente ajudar as pessoas. Então, pô, o recado que eu gostaria de deixar para todo mundo é: siga o Cezinha, siga a E-Commerce House, faça parte desse movimento. Por quê? Porque não tem como perder num ambiente de vencedores, cara. É o que eu costumo dizer para todo mundo. E todo mundo que busca por conhecimento tá vencendo. Então, não tem como você ser um perdedor em um grupo de vencedores. Busque conhecimento, busque se aprimorar, busque testar coisas. E aí, pô, fica o chamado para todo mundo, quem quiser usar a ferramenta da iDrone de graça, é só clicar no link aqui embaixo. Você pode começar no plano gratuito, não tem custo nenhum e não é trial. Não é teste agora e depois veja, use de graça. O único limitante é os disparos que você vai ter mensalmente, mas isso é para que você cresça junto com a ferramenta. E, de novo, para ter a curva de aprendizado. Então, Cezinha, muito obrigado. E, cara, dá o recado final pro pessoal de casa tempo. Aí. Bom, galera, se eu posso deixar alguma frase final, independente de crença e religião, para mim, abençoado é quem serve seu próximo. Então, sempre seja uma pessoa que abre a porta e gera oportunidade para outras pessoas. É o que eu tento fazer no E-Commerce House na minha vida, e é isso que eu quero deixar de legado para os meus filhos. Minhas redes sociais, @CezinhaHouse, @E-Commerce_House. Estou super à disposição para ajudar todo mundo em um trabalho colaborativo junto com a iDrone. E obrigado pelo tempo e disposição. Imagina. E pelo espaço também, pelo papo. Foi massa, cara. E que eu puder ajudar no Sendo Dinheiro. Tamo juntas. Conta comigo. E para você que ficou até o final desse episódio, muito obrigado. Não esquece de deixar o like, compartilhar com aquele amigo que está precisando fazer parte da comunidade do e-commerce. E claro, a gente se vê no próximo episódio e tchau, tchau! Boa.